Projetos de pesquisa da Uninter registram aumento de 50%. Escola de Polos promove o workshop, multiplicando conhecimento sobre a BED 2024. Convidados do Jotão Entrevista debatem o G20 no Brasil. Contribuição da ciência é o assunto do quadro DS em Pauta. Premiação dos cursos de Design e Arquitetura da Uninter chega na 3ª edição. Arte e Cultura recebe o fenômeno dos podcasts de crimes reais. Experiência imersiva do mundo Pixar chega a Curitiba. Essas e outras informações você confere agora, no Jornal Uninter. Olá! Está no ar mais uma edição do Jornal Uninter. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Na edição do programa Conversa com o Reitor, Benhur Gaio recebeu a coordenadora de pesquisas, Desirê Domichek, o coordenador de jornalismo, Guilherme Carvalho, e a pesquisadora e aluna de jornalismo, Manu Gueiros. O tema foi o aumento em 50% dos projetos de pesquisa da Uninter. Os convidados destacaram a importância da pesquisa na formação técnico-profissional dos alunos, a qualidade das publicações nas revistas e cadernos da instituição, e principalmente a possibilidade dos projetos acontecerem de forma híbrida e EAD. Confira o programa completo no canal tv.uninter no YouTube. Criatividade e inovação estiveram presentes na 3ª edição do My Designing Day, evento dedicado a prestigiar talentos dos cursos de Design e Arquitetura da Uninter. Confira na reportagem de Nayara Rosolém. A 3ª edição do My Design Day aconteceu no dia 13 de novembro no auditório do Edifício Garcês, em Curitiba, com transmissão ao vivo pelo YouTube, e reconheceu os melhores trabalhos produzidos por alunos de design de animação. Nessa edição também integraram o evento 3 novas premiações: Game Jam, do curso de Design de Games, o E-Charrete, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e o Conceitualize Design Awards, dos cursos de Design de Produto, Design de Moda, Design de Interiores e Design Gráfico. O My Design Day é um dia para prestigiar os nossos alunos. É um dia para mostrar a criatividade dos nossos alunos, o quanto eles se dedicam para fazer as atividades, os projetos ou os temas que nós propomos. Exige bastante planejamento da parte dos professores, coordenação, tutores, né? E exige muito planejamento por parte do aluno. Ele é o principal ator desse processo. Então, por mais que nós tenhamos excelentes professores, se os alunos não se dedicarem, não se empenharem, não estudarem, não fazem. Então, eles são realmente os grandes estrelas de todo esse processo. Eles recebem um certificado, primeiro, de participação. A equipe que participarem tem 30 horas complementares. E a equipe ganhadora vai ganhar 70 horas de atividades complementares, o que é bastante, né? Considerando que o curso, eles precisam 100 horas de atividade. Este ano, os estudantes de animação foram provocados a produzir um vídeo institucional para o projeto Nova Terra, uma associação beneficente de Colombo, no Paraná. Das 80 animações inscritas, 11 foram selecionadas e, por decisão da entidade, todas foram premiadas. Os trabalhos serão veiculados nas redes sociais para a divulgação do projeto. Como a gente é um projeto de comunidade, nós não temos condição de ter um vídeo institucional, não temos condição de ter vídeos para trabalhar nas redes sociais, e esses vídeos vieram, né, como resposta de oração nossa. Vamos poder trabalhar todos esses vídeos nas redes sociais e eu tenho certeza que vamos ter muito retorno com esses vídeos. Com o tema Lendas Urbanas e Lendas Brasileiras, as 3 equipes inscritas para o Game Jam tiveram 15 dias para desenvolver roteiro, pensar estratégias e criar histórias e personagens para a proposta de um jogo. A ideia é que eles continuem desenvolvendo essa proposta e, quem sabe, consigam lançar um novo jogo no mercado com essa temática que é muito interessante se a gente pensar em termos de lendas brasileiras, né? Lendas urbanas, que é extremamente rico. O estudante Wilson Fernandes, vinculado ao Polo Farias Brito, em Fortaleza, no Ceará, não só foi o grande vencedor do Game Jam, mas também criou uma animação e foi um dos selecionados na premiação de design de animação. Fiz em 2 finais de semana aquele projeto, mas eu fiz com muito carinho, porque como envolvia
uma OSC, né, envolvia famílias, eu pensei assim, cara, não vai ser só pela minha nota, não vai ser só pela minha aprovação, vai ter pessoas ali. E aí eu quis fazer uma coisa legal, eu estudei muito bem o briefing que a gente fez na live, e eu queria que as crianças, as famílias, porque com certeza aquilo ali é para atrair, né, ajuda financeira, né, apoio das pessoas, mas as crianças que estão lá também vão assistir. Eu queria que as crianças olhassem para a Kombi e falassem, olha a Kombi que eu ando nessa Kombi, olha o, o tio na animação, sabe? Eu queria passar essa emoção, por isso que foi muito importante para mim fazer com cuidado, né, e tentar atender os valores e as missões da OSC. Tudo o que nós estamos fazendo aqui com relação ao My Design Day, seja nos cursos de design, no curso de arquitetura, só vem para acrescentar na formação dos alunos e para provar mais uma vez que o ensino à distância é muito forte. O ensino à distância pode trazer resultados maravilhosos, seja em design, seja em arquitetura, em qualquer área criativa, em qualquer área que vocês possam imaginar aqui. Nós estamos trabalhando firme para fazer a melhor formação possível e o resultado pode ser visto aqui no My Design Day. Gabriel, que evento foi esse, não é mesmo? Uma verdadeira concentração de mentes criativas e talentosas. E é muito emocionante ver como a instituição reconhece o talento desses alunos, né? Com certeza. Fundado em 1999, o G20 é um órgão de cooperação internacional que discute iniciativas para promover melhorias econômicas e sociais para os países membros. A cada ano, o G20 realiza um grande encontro que reúne lideranças desses países. Em 2024, o evento aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil. Na rodada 2023-2024, o Brasil esteve na presidência do grupo e criou as seguintes ações: a Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança Climática. Para debater a importância do G20 e o protagonismo do Brasil nesta edição, estão aqui conosco o coordenador do curso de Relações Internacionais da Uninter, Guilherme Loyola, que é doutor em Relações Internacionais pela UNB, e a mestre em Ciência Política pela UFPR, a professora do curso de Relações Internacionais da Uninter, Natália Hoff. Estamos aqui no estúdio com o professor Guilherme e com a professora Nathalie. Professores, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, é um prazer poder conversar um pouquinho com vocês hoje. Maravilha. Quero começar fazendo uma pergunta para você, professor Guilherme. Queria que você explicasse para a gente qual que é a importância do G20 no cenário mundial. O G20, ele começa sempre num âmbito que a gente chama de multilateral. Então, existia até o início dos anos 2000 o G7, que era os 7 países mais ricos do mundo, deixando praticamente todo o resto dos países existentes de fora das decisões mais importantes. Lá no início dos anos 2000, muito pela diplomacia brasileira no âmbito da Organização Mundial do Comércio, a gente buscou uma ampliação desse aspecto multilateral e acabou gerando o G20, aí congregando, além dos 7 países mais ricos do mundo, outras nações em desenvolvimento, além de não necessariamente países, mas processos de integração como a União Europeia, também participando dessas reuniões, tornando um assunto primordial do G20, apesar de que agora tem uma agenda mais ampla, mas o foco sempre foi comércio. Então, tornando mais dinâmico e buscando também uma maior abertura comercial e também mais justa e equinâme entre as nações desenvolvidas e as nações em desenvolvimento. Muito interessante, né? Porque são assuntos que permeiam muito as relações internacionais e extremamente importantes, principalmente nesses países que estão se desenvolvendo cada vez mais. E nesse último período de 2023, 2024, o Brasil foi o presidente do G20. Professora Nathalie, como que você avalia essa presidência? Bom, eu acho que a presidência, o saldo da presidência brasileira no G20 foi um saldo positivo diante das dificuldades que o multilateralismo vem enfrentando nas relações internacionais. Acho que desde a crise de 2008,
com o aumento do protecionismo e, mais recentemente, com a ascensão de atores que questionam um pouco essa ordem internacional liberal que o G20 representa muito, né? Como, por exemplo, a China, a própria Rússia, que são atores que têm adotado uma postura um pouco mais de tensionamento com relação à hegemonia americana e à centralidade das economias desenvolvidas capitalistas, né, que geralmente são representadas pelo G7, tudo isso vem dificultando um pouco o andamento do multilateralismo, né? E mais recentemente a eleição do Donald Trump traz essa questão mais para o centro. Apesar disso, acho que o Brasil ele conseguiu conduzir um G20 de maneira bastante positiva, conseguindo chegar a uma declaração final ali dentro da realização do encontro no Rio de Janeiro e avançar pautas que são importantes para o governo Lula e para a diplomacia brasileira nesse momento, que é trazer essa discussão mais para o âmbito do multilateralismo e também conseguir avançar essa agenda mais social que o governo Lula tem encabeçado nos últimos anos. Então, acho que apesar de todas as dificuldades, com certeza, a gente pode entender que a gente teve um saldo positivo com relação à atuação brasileira nesse último encontro. Que ótimo escutar isso. E no âmbito geral, professor Guilherme, quais os avanços que vocês acham que realmente conseguiram ser alcançados nos últimos anos? Essa tem sido uma discussão muito frequente sobre qual o grau de implementação dessas declarações, desses objetivos. A gente gosta muito de dizer que muitos encontros eles são quase que ideacionais. Estão olhando o mundo como ele deveria ser e são objetivos muito inatingíveis, né? Então fica uma função de inspiração muitas vezes. O G20, como ele tem esse foco mais comercial, então ele tem objetivos mais claros. Como a professora Nathalie trouxe, teve um avanço nessa pauta mais social, principalmente no combate à fome, que conjuntamente com as políticas ambientais tem sido o foco de protagonismo da diplomacia brasileira. Então, esses objetivos, eles acabam sendo mais tangíveis por conta de que você direciona políticas públicas para atingir esses alvos. Então, fica mais fácil você construir um aspecto de cooperação entre os países, como também você consegue gerar resultados. Então você consegue virar assim, a gente tinha uma meta, ela não foi atingida, ou ela foi atingida, parabéns, vamos continuar. Não foi, vamos ver as medidas que poderemos tomar para alcançar, e se for o caso até de buscar alguma forma de coagir o país que não está atingindo essas metas. Claro que isso tudo depende também de quem está falando. Então, tem muito disso, como a professora Nathalie falou, no que vem muda a administração do governo dos Estados Unidos e o Donald Trump, ele é contra alguma dessas medidas que foram tomadas e que têm sido tomadas nos últimos anos. Quem vai punir os Estados Unidos, por exemplo? É uma questão de até onde um grupo como o G20 tem possibilidades de causar algum tipo de constrangimento, ao menos, aos Estados Unidos. Então, vai ser muito interessante nos próximos anos de como essa pauta aqui do G20, que foi a primeira declaração unânime depois de muitos anos, vai ser atingida a partir dessas mudanças dos atores domésticos, como nos Estados Unidos. Perfeito. Só complementando rapidamente, professor Guilherme, é porque acho que algo que é importante deixar claro sobre o funcionamento do G20, ele é um fórum para discussões multilaterais, concentrado mais em questões comerciais, mas ele é um fórum onde os estados, então, eles apresentam ali os elementos que estão relacionados aos seus interesses. E todas as decisões e as discussões que acontecem no âmbito desse fórum, elas dependem, em última instância, do interesse desses estados. Esses estados, eles não são coagidos, né, de forma formal pelo grupo a atender ali a declaração e aquilo que foi acordado. Então, ele é um fórum intergovernamental que depende, em última instância, do interesse dos atores que compõem esse fórum. Então, todo o avanço do G20 vai depender, em última instância, do interesse dos estados que estão ali discutindo essas questões e chegando a certas
conclusões ou um certo denominador comum quanto ao funcionamento do comércio internacional. Perfeito. Vocês falaram sobre os desafios e objetivos do G20 nos próximos anos. Professora Nathalie, o que a gente pode esperar da atuação desse grupo aí, os próximos passos? Bom, acho que essa, assim como o professor Guilherme colocou na resposta anterior, também é uma discussão que tem estado muito em voga no âmbito das relações internacionais. O G20, ele é, como eu já disse na minha interlocução anterior, ele é um grupo que depende sempre do interesse dos estados que estão ali negociando e trazendo temas para a pauta. Então, os desafios que a gente vai observar nos próximos anos estão diretamente relacionados ao interesse desses atores. Nesse momento, a gente vive um processo de crise do multilateralismo que se espera que seja aprofundado a partir da eleição do Donald Trump, que já sinalizou que vai adotar uma postura mais protecionista e mais nacionalista com relação ao comércio internacional. E a gente tem que lembrar que o Donald Trump, ele vai ser o presidente da principal economia do mundo e o país mais poderoso, né, ali que faz parte do G20, e as decisões que são tomadas no âmbito desse país impactam de maneira muito significativa os outros países e a economia internacional como um todo. Então, eu acredito que um dos desafios para a atuação do G20 nos próximos anos vai ser a construção do consenso diante desse processo de crise do multilateralismo e dessa posição mais protecionista que os Estados Unidos, pelo menos, sinaliza que irá tomar. E como outros atores também podem adotar posturas parecidas, como no caso da Argentina, a partir da presidência do Donald Trump, da liderança do Donald Trump, e como isso vai acabar afetando as negociações no âmbito do bloco e a chegada ao consenso. E esse consenso ele é fundamental para que, de fato, a gente tenha alguma efetividade com relação àquilo que está sendo discutido pelo grupo e que essas discussões sejam implementadas. Porque o objetivo não é só chegar a uma declaração, mas a gente ter uma implementação disso na prática, né, no dia a dia das políticas econômicas e sociais dos países. E essas alterações na ordem internacional, essa nova liderança americana, que inclusive vai assumir a presidência do G20 mais para frente, né, depois da África do Sul, tudo isso vai trazer muitos desafios para que a gente chegue nesse consenso e numa efetividade das políticas adotadas. Perfeito. Obrigado, professor. Uma rapidíssima contribuição, só para pegar um gancho da professora Nathalie. Quando eu falei assim da gente coagir ou constranger para adotar uma medida que isso muda, né? Uma coisa é quando a gente fala dos Estados Unidos. Outra coisa, por exemplo, é a Argentina. Então, o Javier Milei tem demonstrado que quer seguir um alinhamento quase que automático ao posicionamento dos Estados Unidos. Mas a Argentina não são os Estados Unidos. Então, isso é uma diferença muito importante. Então, é mais fácil você constranger a Argentina e fazer que ela adote essas medidas, ou o custo para o Milei em não assumir esses compromissos é muito maior do que os Estados Unidos. Então essa é uma diferença muito importante. E só para finalizar, o impacto do comportamento da Argentina a partir de 2025 tem maior peso para o nosso cotidiano do que dos Estados Unidos. Então, isso é muito importante observar a Argentina nos próximos anos. E essa diferença de como os países podem reagir, né, a esses mecanismos de coação já ficou evidente nesse ano, né, onde a Argentina começou a tumultuar um pouco as negociações, dizendo que não ia assinar a declaração final, mas, ao fim, ela assinou a declaração, até porque os custos seriam altos. Né, para que ela não seguisse ali o grupo com relação a essa declaração que estava sendo encaminhada para um consenso. Bacana ver o exemplo prático ali do constrangimento e também da deficiência que aconteceria nas relações internacionais entre os países. Professores, a gente agradece muito a presença de vocês, as explicações e todas as considerações que vocês fizeram. Mas nós encerramos por aqui no Jatão Entrevistas. O programa da TV Uninter Arte e Cultura recebeu a Mabê Bonafé, host dos podcasts de sucesso Caso Bizarro e Modus Operandi. Os apresentadores Igor e Mavi bateram um papo bem descontraído sobre o fenômeno dos casos de crimes reais.
que estão sempre entre os podcasts mais ouvidos no Brasil. Mabê contou um pouco melhor como foi mergulhar nesse mundo da apresentação do inesperado e sobre a construção dos contos. Para conferir a conversa na íntegra, acesse o canal TV Uninter no YouTube. Diversos objetivos de desenvolvimento sustentável estão ligados aos avanços científicos como saúde, bem-estar, inovação em infraestrutura e indústria. Apesar da importância da ciência, o Brasil enfrenta dificuldades para reter cientistas nos diversos segmentos no país. A nossa equipe foi conversar sobre o tema com os professores Daniel Tedesco e Marco Aurélio. Olá, Mavi, olá, Gabriel e todos que acompanham o Jornal Uninter. Hoje nós vamos falar sobre ciência. Aqui no ODS em Pauta a gente já abordou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, aliada à administração, à sustentabilidade, e hoje nós vamos falar sobre o incentivo à ciência. Eu já estou aqui com o professor Daniel Tedesco. Professor, muito obrigada pela disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Obrigada, professor. A gente sabe que os ODS abrangem uma série de coisas, né, professor? Várias esferas da sociedade, né? A gente já tem abordado isso ao longo da programação. Mas a gente sabe também que a ODS tem aí, né, objetivos relacionados ao desenvolvimento sustentável e também incentiva a tecnologia e a ciência, né, a valorização da ciência. Professor, a gente sabe que você publicou um trabalho recentemente, né, falando dessa valorização e desvalorização e como que esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU estão ligados a isso, né? A gente sabe que muitos mestres e doutores foram embora do Brasil, né? E o Brasil está querendo retomar isso. Fale um pouco sobre o seu trabalho e essa relação com o ODS. A gente tem várias iniciativas governamentais que apontam para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, só que eles são mal interpretados ou às vezes não são lidos, para dizer a verdade, porque essa escapada das pessoas que tem uma valorização profissional, né? Você tem um destaque profissional, pessoas que vão fazer mestrado, doutorado, não que a gente seja gênio, né? Não que o pessoal que faz mestrado, doutorado seja gênio, mas você imagina que o governo abriu uma demanda, colocou bolsas e agências de fomento para investir naqueles profissionais para que cheguem na fronteira do conhecimento e, em vez de, aliado a isso, projetar cenários econômicos para aproveitar esses profissionais, não há essa iniciativa. Ou seja, você investe na mão de obra ultra capacitada, tá? De novo, nós somos gênios. São professores, doutores, que são formados tanto para a carreira acadêmica quanto para a carreira tecnológica, profissional mesmo. E não existe um balanceio neste investimento. Você investe muito em bolsas de mestrado e doutorado, mas você não investe ali em empregabilidade, ou seja, você não investe ali na outra infraestrutura que vai necessitar. Logo, os profissionais vão e como o brasileiro tem um perfil profissional muito criativo, eles são logo captados por Europa, Estados Unidos, China também. Dito isso, né, toda essa importância, professor, você poderia destacar aí quais são as áreas da sociedade que são diretamente beneficiadas pelo incentivo a esses profissionais, né? O primeiro, não tem como não dizer que na sociedade atual brasileira é o ensino superior, né? Então esse é um que vai ser sempre impactado. Só que a gente tem a iniciativa pública e a iniciativa privada. Os mestres e doutores, eles são muito aproveitados na iniciativa pública, mas como não há tantas universidades assim, não há uma capilaridade para o interior, para certos cursos, então acaba sendo algo muito fechado. A indústria, ela pode se beneficiar muito disso, porque nós temos muitos mestrados e doutorados profissionais que acabam sendo formadores dessa mão de obra qualificada. O professor Marco Aurélio é um dos autores, né, junto com o professor Daniel Tedesco, aí, publicou esse texto que fala dessa desvalorização desses profissionais que estão indo para fora e
o interesse do governo para que eles retornem. Professor, como é que então os governos podem atuar, né? Quais as estratégias para promover essa valorização da ciência e assim evitar esse escape, né? Valorizar o que nós temos e qual que é a importância disso para a sociedade? Na realidade, a gente tem um número de doutores e pesquisadores no Brasil que estão desempregados e têm todo o interesse de, inclusive, trabalhar na indústria. Tá? Mas há 20 anos que eu estou dentro dessa área e eu percebo que existe uma relação meia antagônica em termos de indústria, produção industrial, conhecimento científico, pesquisadores. Então, no Brasil, poucas indústrias acabam contratando pesquisadores e, na realidade, muitas vezes, essas poucas indústrias contratam poucos pesquisadores. Então, como que você vai desenvolver o país? Como é que você vai trazer avanço tecnológico, tá, para um país sem você ter esse desenvolvimento científico? Tá? Então, a gente precisa arrumar isso daí. Como que o governo pode ajudar? Bom, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de salários, tá? Vamos falar de salários, o salário de um pesquisador, tá, é um salário alto comparado com a maioria da população. E lógico que isso daí afeta a questão orçamentária de empresas, de indústrias. E sem contar que também existe um outro fator, né? Os encargos no Brasil são muito altos. Então, existe toda uma logística para que possa se resolver isso daí. Mas eu acho que se o governo quisesse incentivar, tá, a questão tecnológica, a questão da pesquisa, a primeira coisa era buscar esses mesmos argumentos que está levando ao repatriamento para poder, por exemplo, favorecer indústrias em termos de impactos financeiros para ela poder ter o pesquisador ali dentro. E o que não vai faltar é pesquisadores que estão aí procurando um emprego no Brasil. E quando a gente fala pesquisador, né, a gente sempre tem aquele hábito de pensar em pesquisador, o cientista dentro de um laboratório. Não, pesquisadores da área de humanas, pesquisadores da área sociais, da saúde, tecnológicas, todos cabem dentro desse processo. Perfeito, professor Marco. Muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco no DS em Pauta, esclarecendo essas questões. Espero encontrá-lo em breve nos nossos próximos programas. Eu que agradeço vocês. Muito obrigado. Voltamos ao estúdio. A Escola de Polos e Formação Permanente realizou no dia 21 de novembro o workshop Multiplicando Conhecimento sobre a ABED 2024. Esse projeto dá sequência às ações de formação continuada da instituição, que contou com a participação dos professores que apresentaram artigos no evento da Associação Brasileira de Educação à Distância em 2024. Foram 14 trabalhos apresentados no workshop, tratando dos avanços e desafios da educação à distância no Brasil. Para conferir a matéria completa, acesse o site uninter.com/notícias. Em sua 5ª edição, o Mundo Pixar chega à capital paranaense pela primeira vez no Shopping Jockey Plaza. A exposição é dedicada a levar um visitante a uma experiência imersiva pelas histórias dos filmes do estúdio Pixar, responsável por emplacar grandes sucessos da Disney. Confira na reportagem de Igor Orbach. O Mundo Pixar chega pela primeira vez em Curitiba. Em sua 5ª edição no Brasil, a exposição imersiva vai transportar visitantes para o universo de 11 filmes do estúdio Disney Pixar. A partir de 22 de novembro, o Jockey Plaza Shopping recebe a super exposição que traz 13 salas temáticas para os fãs se sentirem dentro dos filmes. Além de ser uma experiência visual impressionante, o Mundo Pixar oferece interação em cada cenário. Crianças e adultos que cresceram com esses personagens poderão reviver todas essas histórias. Um processo onde a gente queria trazer todas as histórias, né, e que o consumidor ele se sentisse imerso nessas histórias. Então, para cada ambiente, a gente teve que pensar o que a gente poderia trazer, quais são, na verdade, os ícones de cada história e que não faltassem essa emoção, né? Porque cada um tem a sua memória afetiva aí com cada uma das histórias. A gente trouxe isso para cada uma dessas salas. Uma das grandes atrações é a sala Divertidamente, onde o cenário da mente da personagem Riley foi recriado. Os visitantes encontram também o quarto de Andy, de Toy Story, além de cenários de filmes como Up, Carros, Procurando Nemo e muitos outros. O Mundo Pixar em Curitiba é a maior edição no mundo. É o maior evento Disney Pixar fora dos parques dos Estados Unidos. Para nós, receber esse espaço aqui com salas inéditas representa muito. Não apenas pela inovação, mas também pela grandiosidade do evento. É a maior exposição imersiva, mas também é mais tecnológica, que integra melhor
os diferentes meios, não apenas com o uso de projetores, mas com cenografia, cheiros, aromas. Ela representa um avanço de tudo que já foi feito na cidade. A exposição também terá sessões exclusivas para escolas e eventos corporativos. Além disso, todas as salas contam com recursos de acessibilidade para incluir pessoas com necessidades especiais. A exposição ela conta com audiodescrição, com braille, e ela conta também com espaços para cadeirantes. Também haverá sessões exclusivas para crianças autistas e a gente pretende, em breve, fazer outras iniciativas sociais que vão ser anunciadas. Os ingressos para o Mundo Pixar estão disponíveis no site Disque Ingresso. É uma oportunidade imperdível para quem quer viver de perto a magia da Pixar. Realmente, Gabriel, essa exposição é uma oportunidade imperdível para a gente resgatar memórias de infância e se sentir dentro daqueles filmes que nos acompanharam ao longo de toda a vida. Realmente. Então fica a dica para o pessoal de casa para não perder a exposição do Mundo Pixar. E nós encerramos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição. Siga a TV Uninter nas redes sociais e acesse o nosso site, uninter.com/notícias.